Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder juntos mais uma vez compartilharmos dos ensinamentos da palavra de Deus, ensinamentos estes que são relevantes para a vida de cada aluno, de cada professor de escola bíblica dominical. Nós estamos durante esta semana estudando a lição de número 9 desta lição aqui, a lição de jovens desse quarto trimestre do ano de 2016. Esta lição 9, o título dela é A Adoração Integral Ensinada por Jesus. Que coisa maravilhosa! Mas antes de eu falar um pouco sobre esta lição, deixe-me lembrar a vocês algo muito importante. Neste domingo será o último domingo do mês de novembro. E no segundo domingo de dezembro é comemorado em todo o Brasil o Dia da Bíblia. Olha aí que oportunidade, você que trabalha com a escola bíblica dominical, você que é professor, você que é aluno, você que é líder de escola bíblica dominical, você que é pastor de congregação, aproveite essa data para divulgar no seu bairro, na sua cidade, a importância da Bíblia. Eu estou aqui com um cartaz da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse cartaz ele fala justamente, vou mostrar aqui um pouco ao lado, ele fala justamente sobre esse momento comemorativo do segundo domingo de dezembro, que é o Dia da Bíblia. Se você quiser melhores informações acerca desse projeto da Sociedade Bíblica do Brasil para divulgar o Dia da Bíblia, você pode entrar no site da Sociedade Bíblica do Brasil, que é www.sbb.org.br. E aí você vai ter melhores informações. Eu acredito que é um momento importante para nós podermos anunciar e declarar o quanto a Bíblia, esse livro milenar, o quanto ela é relevante e importante para a nossa cultura também, a cultura do povo brasileiro, e não somente para a cultura de um modo geral, mas para a vida espiritual daqueles que leem a Bíblia e desejam colocá-la em prática. Então, por favor, aproveite essa oportunidade para comemorar na sua congregação o Dia da Bíblia. Muito bem, esta lição, que é a adoração integral ensinada por Jesus, ela está baseada no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo de número 35. Esse texto é um texto muito interessante porque fala um pouco sobre a questão daquela parábola que muitos chamam da parábola do samaritano, né? Quando Jesus ele é muitas vezes questionado, nós vamos ler aqui alguns versículos, inclusive nesse pequeno comentário que eu sempre faço, né? Algumas dicas, alguns minutos de conhecimento, de ensinamento, de compartilhamento da palavra de Deus. Nesta lição eu quero apenas me ater a esse texto de Lucas, que acredito que vai servir de base, obviamente, que a leitura bíblica em classe, vai servir de base para toda a lição. Você, professor, acredito que você já está estudando a sua lição de escola dominical, e eu queria relembrar um pouco esse texto para ver a importância e o que tem a ver com essa questão da adoração integral ensinada por Jesus. Ora, quando falamos de adoração integral, falamos de adoração completa, de adoração plena, né? Na sua integralidade, na sua plenitude. Jesus, no capítulo 10, o versículo 25 de Lucas, ele é questionado por um doutor da lei, por um mestre da lei. Diz assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, ou seja, estava provocando Jesus, talvez tentando achar alguma falha, algum defeito em Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, e ele lhe disse, Jesus falando, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem. Jesus falando para o doutor da lei, respondeste bem, faze isso e viverás. E aí o doutor da lei
ele querendo justificar-se a si mesmo, ele disse para Jesus: quem é o meu próximo? Ora, Jesus ele começa a falar de uma integralidade da adoração, mostrando que essa integralidade da adoração a Deus acima de qualquer coisa, um ato de amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é priorizar a Deus sobre todas as coisas. E à medida que priorizamos a Deus acima de todas as coisas, isso vai reverberar no nosso relacionamento com nós mesmos e no nosso relacionamento com o próximo. Veja o que o texto vai dizer, amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás a Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, ou seja, priorizar o amor a Deus acima de qualquer coisa. Mas ele diz também ao teu próximo como a ti mesmo. Então a adoração a Deus implica em priorizarmos a Deus acima de qualquer coisa, e essa prioridade que nós damos a Deus, ela vem repercutir na nossa relação com nós mesmos e consequentemente com o próximo, porque amando a Deus aprendemos a amar a nós mesmos, e amando a nós mesmos não ficamos egoístas, passamos também a amar o próximo. E aí aquele doutor da lei começa a indagar quem seria o próximo dele para que ele pudesse amar. E aí Jesus conta uma parábola que os irmãos já bem conhecem, de um homem que havia sido assaltado em um caminho de Jerusalém para Jericó, e esse homem foi meio que surrado, estava meio que moribundo, quase morto, e Jesus conta que passaram próximo daquele homem 3 pessoas diferentes: um sacerdote, um levita e um samaritano. Obviamente o sacerdote era um dos personagens principais da sociedade judaica no que diz respeito à religião, porque o sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios pelo pecado dos outros, e ele passou, a Bíblia diz que o texto vai dizer aqui de Jesus que ele passa de largo, ele não se aproxima daquela pessoa extremamente carente, apesar de ser uma pessoa religiosa, uma pessoa de conhecimento das Escrituras e que professava temer a Deus, ele passa de largo. Uma outra pessoa, um outro personagem, um levita. Quem eram os levitas? É importante salientar esta compreensão. Todo sacerdote naquela época de Jesus era um levita. Todo sacerdote judeu era um levita. Mas nem todo levita era um sacerdote. Porque levita era todos aqueles que eram descendentes de Levi, e por serem descendentes de Levi, trabalhavam na organização, na manutenção, na administração do templo. E dentre esses levitas, alguns eram chamados para serem sacerdotes, para tratar da questão dos sacrifícios, das ofertas levadas para o templo. Então, alguns levitas trabalhavam no sacerdócio e alguns outros levitas trabalhavam, por exemplo, com a parte do louvor, com a parte da manutenção, da limpeza do templo e coisas relativas à questão do templo. Então, Jesus mostra que 2 personagens eminentemente religiosos, eles passam próximo daquele homem, mas eles não têm qualquer preocupação, qualquer tipo de relacionamento com aquele homem. Eles não demonstram nenhum ato de piedade com aquele homem que estava prestes a morrer. Então um deles era o sacerdote e o outro era o levita. E aí Jesus, terminando de contar esta parábola, no versículo 33 ele diz: mas um samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano eram aqueles que habitavam ali na região de Samaria, e o samaritano era tido como um grupo miscigenado, ou seja, eles eram de fato descendentes de uma miscigenação, de uma mistura cultural de raças entre os samaritanos, os que moravam em Samaria, com os colonizadores assírios que invadiram o Reino do Norte no ano 722 a.C. Então, aquela região de Samaria é uma região tida como judeus que não eram tão puros.
né? E aí eram tidos como um povo meio que desvalorizados, eram meio que marginalizados pelo povo que habitava lá na região ali de Jerusalém, na parte mais sul do povo de Israel. Inclusive eram discriminados pelos sacerdotes e pelos levitas e provavelmente também por esse doutor da lei que procurou Jesus. Naquele contexto social, religioso, cultural de Jesus, era um povo meio que afastado. E aí o texto mostra, Jesus contando a parábola, que apesar dos sacerdotes e do levita afastar-se daquele homem meio que moribundo, o texto vai mostrar que aquele homem samaritano, ele passa por ali, versículo 33, chega ao pé daquele homem, usa de compaixão com ele, aproxima-se dele, versículo 34, cuida das suas feridas, coloca na sua cavalgadura e parte, deixa ele numa estalagem e estabelece a responsabilidade de que se ele, aquilo que ele gastar, ele pagaria. Com isso, Jesus mostra que o próximo daquele homem não foi nem o sacerdote e nem foi o levita, mas foi o samaritano. E aí a gente consegue entender dessa parábola que Jesus conta que, em primeiro lugar, que o nosso próximo é qualquer pessoa que está próximo de nós. O nosso próximo, a quem nós devemos amar, independe de cor, de raça, de ideologia, de religião. Devemos amar a todos. Agora, notem bem, é bom estar frisando isso para os seus alunos, professor, porque muitas vezes aí fora existe uma percepção de amor contradizendo as Escrituras. Muitos jovens nossos são muitas vezes alvejados por indagações na universidade, na família, dizendo: você que professa a fé em Jesus, se você ama de fato o seu próximo, então você tem que aceitar, você tem que concordar com as ideias, com os postulados daquele que ele serve. Alto lá, não é por aí. A Bíblia diz que Deus corrige e disciplina a todo aquele que ama e tem por filho. Ora, se o próprio Deus corrige e disciplina todo aquele que ama e tem por filho, quem dirá nós? Então, o fato de nós amar, termos a responsabilidade de amarmos a todos aqueles que são os nossos próximos, não quer dizer necessariamente ser conivente com o pecado ou com o erro deles. Pelo contrário, quem ama corrige, quem ama quer o bem. Então, o amor aqui, a adoração a Deus, ela implica um comprometimento com Deus que nos leva a nos comprometermos com o próximo e com o cuidado com nós mesmos. Por isso que Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Então, essa adoração, eu queria só deixar essa rápida reflexão para que você possa dialogar com os alunos. Essa adoração a Deus de maneira integral, de maneira plena, de maneira completa, ela é transmitida, ela é perceptível quando nós vivemos uma vida que procuramos agradar a Deus e que, consequentemente, nessa busca de procurar agradar a Deus e de amar a Deus, de querer a vontade de Deus acima de qualquer coisa, consequentemente, nós procuramos também amar o próximo, desejar e cada vez mais fazer o melhor pelo nosso próximo, implicando isso muitas vezes em até contradizer as ideias e as perspectivas desse próximo, desde que nós estejamos querendo o bem desse próximo. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos refletir cada vez mais sobre essa importantíssima lição que trata sobre essa questão da integralidade da nossa adoração e que possamos verdadeiramente viver este Evangelho que Deus convoca a cada um de nós. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, tenhamos uma escola dominical abençoada e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos aqui nesse seu canal de educação cristã, Minutos de Educação Cristã na Web. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.